Boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de perguntas aos candidatos da CDU do Distrito de Coimbra. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Quem vai responder às perguntas que nos foram colocadas e está connosco, uma parte connosco, outra parte à distância. Olá, Manel. A Filipa e o Manel são da lista da CDU por Coimbra. O Manel é o primeiro candidato, temos a honra de que seja o primeiro candidato da lista da CDU. A Filipa é cenógrafa, é dirigente sindical. Não sei se ela se considera ilustradora, mas recomendo a todos que vejam um objeto deslumbrante que saiu há muito pouco tempo, de ilustração das Portas que Abril abriu, do Ari dos Santos, e que vale mesmo a pena conhecer. O Manel é professor, é músico, é violinista da Brigada e é muitas outras coisas que muitos de nós conhecem e nos dão muito orgulho. Nós recebemos algumas perguntas, quer via mensagem privada, quer via comentário no Facebook e também pelo Instagram. Eu se calhar vou começar pela Filipa. Uma pergunta que é feita pela Joana sobre a questão da defesa do 1% do orçamento do Estado para a cultura. A pergunta é simples, ou não? Porque 1 e não 2 ou 3, ou porque não 0,5? Boa noite a todos. Eu penso que é uma pergunta até bastante complicada, porque o 1% para a cultura é um valor de referência, o 1% do orçamento de Estado para a cultura é um valor de referência que nos permite ter um horizonte daquilo que seria, digamos que o mínimo para que existisse um setor de cultura convenientemente financiado. Neste momento nós temos 0,25%. Portanto, um quarto do 1%, e em comparação com países europeus que têm 2%, 3%, 4%, Portugal está muito longe daquilo que seria o financiamento ideal para a cultura. E quando estamos a falar do 1%, estamos aqui no 0,25% inclui-se tudo o que existe de cultura em Portugal, e portanto nós temos museus, património arqueológico, bibliotecas, teatros, cinemas. Portanto é um rol de equipamentos, de pessoas, num setor riquíssimo e que é gerido com muito pouco financiamento. Então, sem um aumento do financiamento, nós nunca teremos aquilo que nós achamos que deve existir, que é um serviço público de cultura. Isto porque esse dinheiro serve não só para que os trabalhadores do setor consigam fazer o seu trabalho, mas também, isso e muito importante, para que o acesso à cultura, seja ele de fruição ou de produção, portanto, seja ele para ir ver um espetáculo ou para ir fazer um espetáculo, seja acessível. Portanto, não é possível ter bilhetes que toda a gente possa pagar se não existir financiamento público de cultura, e é precisamente isso que nós estamos a defender. Obrigada, Filipa. Então, se calhar vou passar para o Manel. Nós temos duas perguntas que eu talvez possa juntar, não pela semelhança dos temas, mas porque têm alguma, incidem ambas sobre questões mais regionais que nos chegaram via Instagram, do Pedro e do João, e coloco-te as duas, Manel, e tu verás como lhe ir dando resposta. Uma pergunta é: qual a posição da CDU sobre as recentes iniciativas promovidas pela CIM, Comunidade Intermunicipal de Coimbra, na região? É a pergunta feita pelo Pedro. E o João pergunta qual a vossa, nossa, no caso, proposta para o funcionamento do Convento de São Francisco em Coimbra. Junto as duas porque incidem as duas sobre questões mais regionais, embora tenham respostas, enfim, não necessariamente coincidentes. Manel. Muito bem.
Muito bem, estava eu a dizer que estes debates são importantes porque, de facto, nós acabamos por poder colocar as nossas opiniões em casa das pessoas, neste caso, no momento em que aquilo que está em causa é a eleição de deputados para a Assembleia da República. Nós não vamos eleger primeiro-ministro nenhum, já se disse, o Jerónimo disse no debate com António Costa, e, de facto, é importante que as pessoas se posicionem, que aqueles que são candidatos se posicionem nesta questão. A verdade é que a maioria dos deputados na Assembleia da República, sobretudo aqueles que são do PS e do PSD, raramente ou nunca colocam as questões de Coimbra, quanto mais as questões da cultura. E quando eu digo quanto mais as questões da cultura, é exatamente isso que pretendo dizer. De facto, a cultura é tida em Portugal como uma área de eterno subfinanciamento. Não é necessário financiamento para a cultura. A cultura pode viver, enfim, daquilo que são as regras do mercado e do gosto pelas pessoas. Inclusivamente, vocês sabem aquela velha história do músico que diz que alguém lhe pergunta: o que é que você faz? Eu sou músico. Sim, mas a sério, o que é que você faz a sério? E, portanto, e esta questão ainda está entranhada nas governações. A questão que a Filipa começou a propor é essencial. O subfinanciamento da cultura não gera soluções para a cultura. E, portanto, nós temos também, nesse âmbito, um conjunto de acordos que foram feitos entre os partidos do Centrão, como é o caso da criação das comunidades intermunicipais, das CIM, que vão tentando, enfim, com as CCDRs, vão tentando gerir os fundos que vêm da Europa, fundos esses que, a maior parte das vezes, no que diz respeito à cultura, são devolvidos. Ora bem, a CIM não tem, de facto, uma política cultural. O que a CIM faz é concursos. Eu tive o cuidado, isto é, também observei as perguntas que nos eram feitas, tive o cuidado de ir ver as grandes opções do plano da CIM para o próximo ano. E, portanto, há vários eixos prioritários: afirmação de uma identidade regional, a cultura não conta aqui; região de Coimbra em programas nacionais e internacionais, também não se fala de cultura; reforço da competitividade, que é um palavrão que existe agora, também não se fala; e aparece a cultura, finalmente, na promoção turística e cultural do território, captação de apoio ao investimento. E, portanto, este é um casamento que foi realizado desde há algum tempo, pelos governos do PS e do PSD, que é o casamento do turismo com a cultura. Isto é, a cultura vista como um elemento de enriquecimento do mercado, de alguma forma um elemento pitoresco, que podia acrescentar um eventozinho àquilo que fosse uma visita a um monumento de património imaterial, património edificado. E, portanto, esta é a primeira questão que se coloca. Não há uma estratégia para a cultura, nem por parte da CIM, nem por parte das Comissões de Desenvolvimento Regional, nem por parte do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, aquilo que faz, de facto, é assumir-se como realizador de concursos e gestor precário de equipamentos subfinanciados. E, portanto, é neste limbo que nós vivemos hoje na cultura. É preciso que se diga, e iremos a isso mais à frente, certamente, a nossa perspectiva da cultura é uma perspectiva estruturante. Nós não entendemos a democracia sem a dimensão cultural, como não entendemos sem a dimensão política, social, económica. Portanto, quando nós falamos de 4 eixos essenciais, a cultura está nesses eixos, e por uma razão muito simples. Porque é a cultura que informa, de facto, aquilo que é a identidade dos povos, e mais em Portugal, quando nós temos, por azares do destino, muito pouco emprego, muito pouco trabalho para os trabalhadores da cultura, mas, curiosamente, já há algumas instituições que produzem trabalhadores da cultura, tanto no ensino técnico como no ensino artístico. E este é um drama maior, isto é porque, de facto, estes projetos da CIM não são projetos que têm a ver, sobretudo, com o mercado, têm a ver, sobretudo, com o aproveitamento de verbas da Europa, que normalmente são devolvidas até. Esta questão é fundamental. Nós não temos em Portugal uma estruturação para empregar as pessoas que neste momento, ainda há bocado estava a falar com uma aluna minha, uma antiga aluna minha, que me dizia ia para o Porto para tocar numa orquestra, porque anda em itinerância permanente. É uma pessoa extremamente bem formada, formou-se numa escola superior de música do Porto e, portanto, que tem capacidade para desenvolver atividade artística, mas tem a precariedade ou o gig, como se diz na gíria musical, o arranjo, como destino. Quando eu for para me calar, tu dizes-me, está bem? Porque eu não tenho aqui relógio nenhum e é importante que seja dito isso. Portanto, aquilo que nós temos, de facto, aqui, é, para vocês terem um pouco uma ideia, no plano de cooperação e resiliência, que vai ser gerido também pela CIM, a cultura vai ter 243 milhões de euros. É a verba mais diminuta de todas as que são distribuídas, e a seguir vem a gestão hídrica com 390 milhões. Portanto, isto para dizer números.
de facto, a cultura é assumida não como uma área estruturante, mas como uma área festiva, digamos assim. Ora, a cultura, claro, tem uma dimensão festiva, mas tem sobretudo uma dimensão estruturante daquilo que é o pensamento humano. A cultura é aquilo que fica para todo o sempre da história da humanidade. Não conseguiremos nunca ouvir falar da Revolução Francesa sem ouvirmos falar de Beethoven e sem ouvirmos falar de um conjunto de grandes figuras que foram figuras da cultura e que se empenharam na luta pela melhoria de vida dos seus povos. E, portanto, Manel, sem te querer interromper, queria sim, só desculpa. lembrar-te do Convento de São Francisco, porque de alguma forma a questão da CIM... Sim, já está. O Convento de São Francisco não é um problema menor do que o problema da diversidade grande de equipamentos que nós temos no nosso país. Alguns deles que estão tutelados pelos municípios, o que vai ser um problema quando estamos no meio da municipalização, que é a transferência de competências, como eles dizem, das funções sociais do Estado para os municípios, e entende-se, aliás, nós temos ouvido a retórica liberal muito nisso, que a precariedade é a mãe da boa gestão. E o Convento de São Francisco, como outros equipamentos na nossa região, seguem essa máxima. Isto é, quanto mais precário for o trabalho, mais as pessoas estão a ver se não perdem o seu emprego. Isto, para além de ser macabro, não gera depois um sentimento que é muito importante nas estruturas, como o Convento de São Francisco, não gera um sentimento de pertença de uma casa que vai acolher, ao fim e ao cabo, muitas criações. E essa é outra questão que nós poderíamos falar, e haverá tempo para isso certamente, que é a questão da criação, do apoio à criação, da necessidade da criação, de nós termos a criação como um emprego e não como um elemento de precariedade permanente que está sujeito às questões do mercado. E, portanto, o Convento de São Francisco resolve-se de uma forma muito simples, criando quadros naquele equipamento para que as pessoas sejam empregos, para que possam ser técnicas, produtoras, para que possam ser até programadoras, para que possa haver um equipamento destes que tem uma importância municipal muito grande, uma importância regional também muito grande, e que tenha a mesma fórmula exatamente daquilo que há de ter um pavilhão que seja feito ali em Condeixa, uma casa da cultura que exista em Penela, uma casa da cultura que exista em Hospital, porque nós sabemos que há bastantes equipamentos que hoje vivem independentemente de qualquer cuidado estruturado. Ora, sem estrutura, sem regularidade, sem hábito, não se cria a possibilidade de fruir e de realizar cultura. Não sei se Obrigada, Manel. Vou passar outra vez à Filipa. A Catarina pergunta-nos o que é que muda com o novo estatuto da área da cultura que entrou hoje em vigor. Não... Eu diria que muda muito pouca coisa. Infelizmente, estes últimos 2 anos deixaram a nu um problema estrutural no setor da cultura e que se arrasta desde o início da democracia e que tem não só a ver com a questão do subfinanciamento que nós falávamos há pouco, mas que tem também a ver com a falta de proteção aos trabalhadores do setor. E isto, há muitos trabalhadores deste setor que passam uma vida inteira sem ter acesso a um contrato de trabalho. Isto é o principal problema, porque sem contratos de trabalho não há carreiras contributivas, não há proteção social, não há acesso ao fundo de desemprego, a pensão de invalidez, apoio à família, etc. E isto são trabalhadores que estão tão habituados a viver de um dia para o dia seguinte, com prestações de serviços, muitas vezes nem sequer prestações de serviços assumidas, que se habituaram a gerir essa precariedade e essa falta de apoio. Ora, num caso extremo de pandemia, mas que pode acontecer a qualquer um, no caso de ter um acidente de trabalho, um problema qualquer de doença, rapidamente as pessoas ficam sem rendimentos e num setor onde os salários já são de si muito baixos, salários onde 80% dos trabalhadores, mais ou menos 78% dos trabalhadores têm salários abaixo dos 750 euros, obviamente que viver neste sistema se torna muito complicado porque é impossível poupar, impossível subsistir. Isso tornou-se muito premente, muito urgente em pandemia e felizmente o setor veio para a rua e as pessoas começaram a ganhar consciência de que era necessário organizarem-se e a resposta a isso, ou uma tentativa de resposta a isso, foi o atual estatuto do trabalhador da cultura.
que saiu agora no início do ano, proposto pelo Governo, e que foi discutido com várias associações e sindicatos do setor, mas que continua, na nossa opinião e na opinião de muitas estruturas que fizeram dar a entender isso a semana passada, continua a ter sérios problemas, porque não resolve a questão da precariedade, porque apresenta novas formas de contratos e de prestações de serviços que não asseguram uma resolução da precariedade, portanto são contratos muito curtos, contratos de duração de atividade descontínua, que não vêm a resolver o problema de uma atividade e de uma necessidade do setor de atividade contínua e de contratação contínua. Para além disso, existem outras questões mais finas, mais complexas, que nós, se quiserem contactar mais tarde, nós estaremos disponíveis para discutir, de como é que será viável este apoio a um setor através de um fundo, ou seja, de uma espécie de caixa própria, de segurança social própria, num setor onde os salários são tão baixos que os descontos vão ser tão baixos que vai se tornar impossível de manter. E, portanto, eu diria que mudam 2 ou 3 coisas. Existem mais variantes de tipos de contrato e de prestações de serviço. Nós achamos que a grande maioria delas não apresentam vantagens e vêm piorar a situação já proposta pelas alterações à Lei do Trabalho em 2008, e vem se modificar também algumas questões de descontos à Segurança Social, etc., que são mais complexas. É uma oportunidade perdida, sinceramente. Parece-nos que esta discussão deveria ter sido feita no seio da Lei do Trabalho geral. Nós pensamos que a questão principal aqui é a não existência de contratos e a não vontade de algumas entidades patronais e a vontade de outras, mas que não têm financiamento através do Orçamento de Estado suficiente para conseguir contratar todos aqueles que quereriam contratar, e essa questão fundamental poderia ter sido resolvida através da Lei Geral do Trabalho, e sem um documento próprio que, em muitos casos, veio piorar a situação em que estes trabalhadores estão. Olha, Filipe, eu se calhar continuo contigo, porque de alguma forma relaciona-se a questão e colocava-te esta questão posta pelo João. A questão é muito longa, aliás, quem nos estiver a acompanhar no Facebook, algures na publicação que dá origem e que divulga isto, é possível encontrá-la. Eu não vou ler a pergunta toda porque ela é de facto muito completa, mas acho que vou resumi-la, também permitir que as pessoas percebam a que é que estás a responder. O João pergunta qual o plano para devolver o direito ao trabalho dos trabalhadores de festivais, considerando a definição científica de festival, que é incompatível com as medidas pandémicas. Portanto, qual é o plano para devolver o direito ao trabalho dos trabalhadores dos festivais e até lá, ou até então, como é que se pode garantir o apoio social a estes trabalhadores, considerando que uma parte deles não teve rendimento em alguns dos últimos anos, etc. Um dos problemas que aconteceu durante a pandemia é que, para começar, nem apoios extraordinários havia para muitos destes trabalhadores independentes, não estavam protegidos de maneira alguma. Foram depois criados alguns apoios extraordinários que tinham regras que impossibilitavam que pessoas que não tinham tido atividade no último ano conseguissem aceder, ou que tivessem que tivessem fechado a atividade, ou que fossem recém-formados. Todas essas pequenas questões foram-se tentando discutir e arranjar soluções. Nós apresentámos propostas para isso, muitas foram resolvidas, mas até hoje há gente, os apoios agora já foram suspensos, mas até hoje há trabalhadores que não receberam apoio nenhum, e aqueles que receberam, os valores são tão baixos que não lhes permitiram sobreviver. Na realidade, os trabalhadores dos festivais foi dramático, porque pela questão pandémica, portanto, a dificuldade que é assegurar a segurança
das pessoas que vão a um evento como um festival, onde obviamente as distâncias são difíceis de manter, a desinfecção é difícil de manter, etc. Mas não só, porque, apesar de tudo, houve alguns festivais. A questão aqui é a dotação dos números que a DGS permitia, portanto, o distanciamento diminuiu o número de bilhetes que era possível vender, e muitos festivais, eu diria a grande maioria dos festivais que eram promovidos por empresas privadas, chegaram à conclusão que não valia a pena tê-los, porque não haveria lucro a ter com esses festivais, ou pelo menos não o lucro que eles gostariam de ter. E isso teve como consequência uma devastação, particularmente das disciplinas de técnicas, som, imagem, luz, mas audiovisuais, etc., mas também dos músicos, que tiveram meses e meses sem trabalho. Há aqui uma outra questão, é que se estas pessoas fossem permanentes, pertencessem a estas empresas e tivessem contratos permanentes com estas empresas, este problema não se colocaria, não é? Porque estariam sempre protegidos pelo seu contrato e pela segurança social. E, portanto, eu diria que a melhor resposta a essa pergunta é existirem postos permanentes de trabalho nas empresas que trabalham o ano inteiro. Obrigada, Filipa. Eu vou passar ao Manel. Nós temos 7 minutos, mais ou menos, até ao final da nossa sessão, e eu vou optar por, se calhar, dificultar a vida ao Manel, mas propor que as duas perguntas que temos, enfim, Manel que veja se quer responder a ambas ou a só uma, mas passo-as para esse lado. Uma delas é relativamente à capital, não é tanto à candidatura de Coimbra, mas é relativamente às capitais europeias. É evidente, tendo como horizonte que estamos envolvidos coletivamente, e o Manel também individualmente, como é evidente, nesta candidatura de Coimbra, mas a pergunta é qual é que pode ser o papel das candidaturas ou das capitais europeias da cultura para o desenvolvimento da política cultural em cada um dos sítios. E uma outra pergunta que é feita pela Madalena, que é qual o papel da cultura no contexto revolucionário. E enfim, tens que escolher ou tentar ser muito sintético e em 5 minutos. Começo pela capital da cultura, que é mais fácil, é mais simples de responder. As capitais da cultura foi uma criação da União Europeia, feita para que pudesse haver todos os anos uma cidade ou duas cidades que pudessem de alguma forma centralizar aquilo que se pensa ser uma cultura europeia. Em Portugal, essa iniciativa foi aproveitada, dado o grande subfinanciamento da cultura, para tentar, através da cultura, através das capitais da cultura e das verbas que poderão estar envolvidas, potenciar aquilo que é o capital, digamos assim, o capital cultural de cada cidade. Em Coimbra isso também aconteceu, foi feito um livro de candidatura, um primeiro livro de candidatura, que não resolve ainda coisa nenhuma, uma vez que vai haver uma lista breve para que nós possamos depois, então, eventualmente, se Coimbra ficar apurada, se qualquer cidade de Portugal ficar apurada, poder concorrer. O que é importante aqui reter é que esta capital da cultura, embora nós estejamos em desacordo com aquilo que preside ideologicamente à sua Constituição, mas que esta capital da cultura, a ser Coimbra, escolhida para esta, ou outra cidade qualquer, a ser escolhida para neste certame, possa potenciar aquilo que mais importante existe naquilo que é a criação cultural num determinado território. E Coimbra, de facto, o território de Coimbra toda, Coimbra da região de Coimbra, de acordo com a regionalização que nós queremos levar a cabo, Coimbra é um território que faz muita cultura. Não faz só agora, faz desde o tempo em que a cultura era um elemento fundamental de subversão do regime fascista. E aqui nós encontramos, digamos, uma passadeira para o tema seguinte, que é de que modo é que a cultura contribui para a revolução.
É preciso dizer-se que aqui as minhas camaradas têm ao pé delas um livro 100 anos de luta, e nas páginas desse livro, do outro lado, Filipe, nas paginazinhas desse livro estão bastante respostas para isso mesmo. É um livro que desde 1921 até 2022 está atravessado de iniciativas de luta, de muita luta pelo pão, pelo salário, pela jornada de trabalho, e todas elas acompanhadas de um grande esforço cultural, de um grande empenho cultural, desse traço fantástico que é a cultura na história da humanidade. E eu diria que a cultura é uma ferramenta e ao mesmo tempo é um resultado, de facto, de um processo de emancipação dos humanos e também dos sítios onde ele se organiza, das sociedades, etc. E é um traço prevalecente da história, mesmo é de facto o traço mais essencial que vem do fundo da história até ao nosso dia. Nós temos inclusivamente uma imagem engraçada, vocês lembram-se de 2001, Odisseia no espaço, quando os símios, que são os hominídeos ainda, têm aquele encontro com um objeto que vem do espaço e que de facto gera-se ali, de facto, neste caso através da luta, se calhar o início da luta de classes. Mas não é por acaso que no fascismo português, falando da Revolução, e também no italiano, no alemão, no chileno e em todos os fascismos do mundo, a cultura foi atacada de forma bárbara, porque era um campo de reflexão, porque era um campo de troca de opinião, porque era o campo da construção coletiva. E há duas quadras muito engraçadas no nosso repertório popular, eu toco num grupo de música popular, uma que é comem-nos vivos em vida, o Los Henriques falava muito deste, comem-nos vivos em vida, mortos a terra nos come. Como dá tanta comida quem cá passou tanta fome? E há outra também muito interessante que é, ai se a vida se comprasse, ai do pobre que seria. O rico comprava a vida e só o pobre é que morria. Isto ainda não é a revolução, mas já é a consciência de classes, já é a consciência de que existe uma sociedade de classes e que é necessário, e que há um instrumento, que é um instrumento neste quase duas quadrinhas, um instrumento que é a cultura, que nascida no meio da comunidade, na comunidade rural neste caso, é um elemento de perversão de um regime injusto e é sobretudo de ruptura, de revolução, digamos assim. Nós podíamos ir buscar muitos exemplos mais, nós temos Lopes Caraça, que atravessa a nossa história, fazendo da cultura um ato revolucionário, ou Beethoven, que falando da Revolução Francesa, como eu há bocado disse, falou ao fim e ao cabo da emergência, do emergir de um novo pensamento, que era o da liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, a luta dos comunistas vem, como eu também já disse há bocado, do movimento associativo. Vem, a revolução fez-se também nas coletividades de recreio, lembro-me do Ateneu de Coimbra, aqui em Coimbra, e de outras coletividades, que forjaram de facto ali um sentimento que era um sentimento emancipador, que era um sentimento revolucionário. E, portanto, a própria Revolução Portuguesa, logo no seu início, identificou a cultura como coisa essencial. Desde logo porque meteu duas canções daquelas, para ser um traço revolucionário do início da Revolução. E depois porque criou órgãos, como por exemplo a 5ª Divisão do MFA, os mais velhos, como eu, lembram-se disso, que levava às aldeias, que levava para o povo todo, levava uma outra forma de pensar o conhecimento e de fazer com que as pessoas mostrassem a sua cultura e recebessem a cultura que se levava. Aliás, há um cartoon muito interessante do João Abel Manta, que faz com que um soldado do MFA apresente ao povo e vice-versa, um conjunto muito grande, desde o Newton até enfim, todos, Lopes Graça, o Camões, todos eles apresentam-os ao povo e, de facto, a cultura também para a estrutura revolucionária do MFA foi fundamental. E, portanto, eu lembro-me muito bem daquele quadro que vocês devem ter em casa, se calhar, que é aquele da Maria Helena Vieira da Silva, que é a Revolução Deixa às Ruas, já não me lembro como é que se chama o quadro, eu tenho aí num cartaz do MFA, em que de facto uma pintora daquela dimensão faz aquilo que deve fazer, empenha-se na revolução. E portanto também na pintura daquela mulher e também na pintura das Portas que Abril da Filipa, a cultura é um ato revolucionário, é um ato de facto revolucionário. Isso é muito, muito importante. Lembro-me daquela peça do Jaime Gralheiro, Portugal com Pé de Povo, que o Teuco apresentava, e para vos dizer a verdade, não estou aqui para falar de mim, mas eu miúdo, lembro-me daquela peça, lembro-me até dos gestos dos autores e lembro-me da importância que aquilo teve na mobilização de um sentimento revolucionário que guarda até aos dias de hoje. Eu vou acabar já. Portanto, consideramos que mais tarde fez-se um ato fantástico, que foi o da inscrição da cultura na Constituição da República Portuguesa. E essa cultura que está na Constituição da República Portuguesa não é uma cultura de evento, não é uma cultura acessória, é uma cultura estruturante. E, portanto, esse é o ato revolucionário. Digamos que a cultura já teve um papel revolucionário e continua a ter um papel revolucionário, mas teve
um papel de tomada de poder. E é disso que se trata. Quando nós falamos da cultura, falamos da tomada de poder. E, portanto, e aí é assim que nós nos colocamos. 3 candidatos aqui, nós colocamos na disposição da tomada do poder para que a cultura seja valorizada naquilo que é a sua dimensão essencial. Eu penso que há, só para finalizar, um aspecto que não é menos importante, que é, neste significado revolucionário da cultura, que é o contributo da cultura para a soberania e para a independência nacional. Isto não tem nada a ver com o fechamento de que nos acusam por vezes por nós termos este sentimento que é nacional, mas internacionalista. Porque a cultura nas mãos dos povos é sempre um instrumento de troca de fraternidades. E não há nenhum povo que encontre outro povo que não troque essas fraternidades. Portanto, não há mais nada revolucionário do que exigir para a cultura coisas como 1% para a cultura, do que exigir contratos para a cultura, do que exigir um conjunto de direitos e de deveres do Estado para com a cultura. E, portanto, a cultura é revolucionária sempre, como as políticas económicas que a CDU propõe, com as políticas sociais, como todas as políticas. Portanto, não há uma revolução só de cultura, a revolução está ombro a ombro com as dimensões todas da democracia. Muito obrigada, Manel. Nós vamos terminar por hoje. Acrescentava só, porque eu acho que é o resumo de todos esses fatores que tu colocaste aí, que é a questão do serviço público de cultura, não é? Em que isso tudo se desdobra no 1%, nos direitos e condições de trabalho dos profissionais, na questão do património, da preservação, etc. Mas acho que é muito importante deixar isso e porque muitas vezes nos colocam o que é isso do serviço público de cultura. Isso quer dizer que o Estado agora vai ter grupos de teatro e também os tem, e tem teatros nacionais e tem uma Companhia Nacional de Bailado, mas essa não é a questão. O que defendemos e o que a Constituição defende e prevê é uma articulação e o apoio a esse tal movimento associativo e ao movimento profissional e aos profissionais para poderem desempenhar esse serviço público. São eles que, no fundamental, o desempenham. Está mais desenvolvido no programa da CDU, na página nacional da CDU, nos compromissos eleitorais. Para a semana havemos de falar sobre educação, não será de hoje a 8, porque de hoje a 8 iremos todos ao comício ao Convento de São Francisco às 21 horas. A sessão da próxima semana com os candidatos será quinta-feira, às 9 horas, e até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, Manel. Tchau. Gostei muito de estar convosco, à distância. Isso foi bem.